A educação Waldorf não é um sistema, mas uma arte. A arte de despertar o que realmente está dentro do ser humano. Rudolf Steiner. Estamos em 1970. O casal Evelyn e Humberto Lovens, na busca de um pedaço de terra para fazer reflorestamento, veio conhecer as paragens do bairro Campo Verde, no município de Camanducaia, no alto da Serra da Mantiqueira, a 1.600 metros de altitude e clima temperado. O entusiasmo foi grande pela rara beleza do local, que oferecia tudo o que o coração pudesse desejar: ar puro, nascentes cristalinas, matas nativas, pinheiros frondosos, enfim, um perfeito idílio, ou quase. A estrada de terra esburacada e, na época das chuvas, bem lamacenta, carros ficavam atolados. Não havia luz elétrica e, para chegar ao local, era necessário abrir e fechar várias porteiras que ficavam nas divisas das diferentes fazendas por onde essa estrada passava. A atividade econômica consistia basicamente no plantio de batatas e na agricultura de subsistência. A população, esparsa, vivia em sítios e fazendas distantes entre si. O casal Lovens comprou uma área de terra para reflorestamento e lazer e motivou outras famílias de São Paulo para fazerem o mesmo. Ao construir a casa de veraneio, o Sr. Humberto constatou que a maioria das pessoas eram analfabetas. Ninguém sabia assinar. Eu não acreditei. Não é possível. Há poucas horas de São Paulo, todo mundo é analfabeto, com exceção de uma pessoa. Pensei, troquei ideia com a Evelyn. Eu falei, eu vou para Camanducaia falar com a diretora do colégio de Camanducaia. Se ela concordar, dar uma professora, eu faço uma pequena escolinha rural para mudar isso. Impressionado com este quadro de completo atraso, o casal Lovens decidiu investir na educação das crianças do local e implantar uma escolinha rural de 1ª a 4ª série. Procurou um local viável para a construção da escola e, conversando com a senhora Virgínia de Faria a respeito de sua iniciativa, esta doou 1 hectare para a construção da escola. Dona Virgínia pensou um pouco e disse: olha, eu tinha jurado de nunca mais ir em Camanducaia. Ela já tinha perto de 90 anos. Mas para isso eu vou. E ela foi e fez uma doação de 10.000 metros quadrados, onde estamos sentados hoje. Todo o resto, que também hoje pertence à escola, foi adquirido, doado mais tarde. Hoje, a associação mantenedora possui um total de mais ou menos 11 hectares. Quer dizer, pode crescer à vontade. Para conseguir uma professora, o Sr. Humberto foi a Itajubá, onde funcionava a Delegacia Regional de Ensino. Expôs o seu pedido e frisou a importância desse projeto. Então foi feito o requerimento para a professora, mas a autorização tinha que vir de Belo Horizonte. Foi o processo número 5 de 1971. O tempo foi passando. Nenhuma notícia vinha sobre o processo. A alegação era sempre a mesma: a burocracia de Belo Horizonte. Em 1972, depois de 1 ano sem obter autorização para a professora, o Sr. Humberto resolveu tomar as medidas mais enérgicas. Recorreu a um conhecido, o general Lins. Pediu a ele que o ajudasse nessa saga de conseguir a professora. O processo não tinha sido encaminhado a Belo Horizonte. Indignado com o descaso da delegada de ensino,
O general fez com que fosse dado andamento ao processo o mais rápido possível. No mesmo dia, o requerimento foi enviado a Belo Horizonte. Vendo que a contratação da professora iria demorar, Sr. Humberto convocou uma reunião com amigos de São Paulo que também tinham comprado terras na região e que tinham interesse que os filhos dos respectivos caseiros frequentassem uma escola local. Propôs a fundação de uma associação beneficente para assumir o salário de uma professora por um tempo, até que o salário fosse pago pela prefeitura de Camanducaia. Todos concordaram e foi feita uma ata de constituição da Associação Educacional Bom Jardim, mantenedora da Escola Araucária. No dia 7 de agosto de 1975, finalmente chegou a autorização para o funcionamento da escola, a certidão de nascimento da Escola Araucária. Nessa época, a escola era multisseriada. Alunos do 1º ao 4º ano recebiam aulas em uma só classe. Devido à dificuldade de encontrar professora capacitada, recorreu-se para a iniciação da alfabetização a uma pessoa que soubesse ler e escrever. Em 1983, contratou-se a professora Neiva para dar aulas na Escola Araucária. Ela deu aulas de 83 a 1986 para 42 alunos, do 1º ao 4º ano em uma única sala. Havia uma alta rotatividade de professores e, por esse motivo, os alunos ficavam dias e até semanas sem aulas. Para encontrar uma solução, nos anos de 1980, houve a necessidade de criar um grupo de apoio formado em sua maioria por membros da associação que queria dar suporte à professora na transmissão de conhecimentos e conteúdos pedagógicos no desenvolvimento pleno do ser humano em forma de ajuda no sustento. Professores Waldorf experientes, tais como a senhora Eleonore Bertalotti e o casal Gabert, entre outros, eram convidados a participar desses encontros para dar apoio pedagógico à professora atuante na Escola Araucária. A partir de 1984, a senhora Krista Hoppick, secretária da firma Siemens, começou a participar mensalmente dos encontros organizados pelo Grupo de Apoio da Escola Araucária. Percebendo a dificuldade de manter uma professora atuante devido à precariedade das estradas, que se tornavam um atoleiro e pela falta de comprometimento das mesmas, a senhora Krista decidiu sair da firma Siemens para dedicar-se à escola, pois as crianças não poderiam ficar sem aula. Em um ato de amor, seguindo seu coração, trocou um ótimo emprego bem remunerado por um futuro incerto, em um local distante, e resolveu aprofundar-se na pedagogia Waldorf. Em 1988, por 3 anos e meio, frequentou a Escola Superior Livre para a Pedagogia Waldorf em Stuttgart, local onde a pedagogia Waldorf havia sido criada pelo seu fundador Rudolf Steiner em 1919. Através da senhora Krista, o diretor da Siemens, o senhor Werner Dittmer, e o senhor Manuel Pio Correia, da Fundação do Unibanco, visitaram a Escola Araucária. Por intermédio deles, a escola conseguiu importantes doações. Em junho de 1988, a pedido do casal Humberto e Evelyn Lovens, a senhora Ursula Hopp, mestre em Física com graduação em Astronomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e normalista pela Escola de Ivoti, no Rio Grande do Sul, passou a ser a professora do 1º ao 4º ano em uma só sala na Escola Araucária e mudou-se com sua família para a região. Mas eu queria criar as crianças e daí veio o seu Humberto, eu morava em São Paulo, e me pediram para dar aula aqui. Foi um desafio porque as crianças eram muito pequenas. Mas eu aceitei o desafio e fiquei, era para ficar só 4 anos, acabei ficando 25 e eu tive que enfrentar pela segunda vez na vida uma situação que eu havia enfrentado no meu estágio de normalista. As crianças lá em Ivoti, no Rio Grande do Sul, falavam dialeto alemão, que eu não compreendia. Eu sabia falar alemão, mas o dialeto alemão eu não entendia. E português eles também não falavam. E aqui diziam que falavam em português. Eu não entendia o que eles falavam, era um dialeto mineiro. Até eu conseguir entender o que eles falavam. Era uma classe multisseriada, uns 17 alunos, da 1ª até a 4ª, das quais hoje é uma professora que está aqui, ela foi minha primeira aluna. E
Foi bastante difícil esse começo. Nessa época, a escola pôde contar com a colaboração da senhora Régia Lovins, que ensinava as crianças a cultivar hortaliças, a fazer o pão e bolachas que eram servidas na merenda e a fazer toalhinhas de mão para uso em aula. O primeiro ano em que a prefeitura assumiu o pagamento dos professores foi em 1987. Antes disso, a professora era paga pela associação. Desde então, a escola tem funcionado ininterruptamente, aumentando gradativamente seu número de alunos e professores. Em 1988, eram apenas 18 alunos e uma professora que lecionava 4 séries. Já 10 anos mais tarde, a escola tinha 10 professores e 120 alunos, distribuídos em 9 classes, além do jardim de infância. Para assumir o pagamento da professora e a parte administrativa oficial da escola, a exigência foi passar a escola a ser municipal e não poderia mais funcionar em um imóvel particular. Criou-se uma situação curiosa e singular. Foi feito o contrato de comodato com a prefeitura, mediante o qual ela arrendou as dependências da escola. Com isso, a mesma oficialmente passou a ter o status de municipal, mas nunca deixou de ter também o caráter particular. Um fator importante para tornar a escola atrativa era a merenda escolar. Muitas crianças chegavam à escola em jejum, o que comprometia o aprendizado. A merenda fornecida pela prefeitura era liofilizada e insuficiente para atender a demanda. Os pais dos alunos contribuíram com alimentos para a merenda e material de limpeza, sempre de acordo com suas possibilidades. O que faltava era suprido pela escola. A louça foi doada pelo Sr. Henrique Schifferdeck. No início, a merenda era servida pela janela da casa que tinha sido destinada para a professora. Os alunos almoçavam no pátio debaixo de árvores. Durante esta fase da escola, a Sra. Régia Lovins deu muito apoio à escola, procurando arrecadar dinheiro para a merenda, a complementação salarial e as despesas do dia a dia. O ano de 1989 começou com 36 crianças matriculadas e mais uma professora cedida pela prefeitura. A professora Úrsula assumiu o primeiro e segundo ano e a professora Cleide, que provisoriamente passou a dar aulas em um dos quartos da casa da professora, assumiu o terceiro e quarto ano. Neste ano, a qualidade de ensino melhorou sensivelmente e o interesse dos pais pela escola aumentou. Construção de novas salas de aula era urgente. O grupo de amigos da escola elaborou um plano global de construção com várias etapas a curto, médio e longo prazo. Para assegurar a futura expansão, um grupo de amigos do Sr. Humberto fez uma doação de um terreno adjacente à escola com 9,5 hectares. Durante a sua formação na Alemanha, a Sra. Christa conseguiu o apoio financeiro de uma escola Waldorf na cidade de Freiburg, que todos os anos, por ocasião do bazar natalino, montou uma barraca dedicada à escola araucária e cuja renda revertia para a mesma. Através do contato pessoal estabelecido pela Sra. Christa por vários anos, grande número de pessoas físicas e jurídicas passaram a fazer doações anuais para a escola, tanto doações financeiras para a construção de novas salas, como também doações de materiais, roupas novas e seminovas que eram vendidas para angariar dinheiro para a escola, instrumentos musicais, lápis de cera, tintas de aquarela, etc., para uso dos alunos em sala de aula. Em 1990, com a chegada de Cristiano Lovens, ex-professor de classe da Escola Waldorf Rudolf Steiner de São Paulo, a escola recebeu um impulso direcionado à pedagogia Waldorf, que tem sido implementada desde então. A trajetória da escola araucária para se tornar uma escola Waldorf foi longa e trabalhosa. Inúmeras pessoas ajudaram, a convite do casal Evelyn e Humberto Lovens, por 7 anos seguidos, o casal Goos da Holanda
veio até a escola trabalhar com os professores. A senhora Johanna Bos, do Seminário de Formação de Professores, tratava dos assuntos pedagógicos e o senhor Lex Bos, do Instituto de Pedagogia Social, trazia a fundamentação antroposófica no âmbito administrativo e trabalhava com os professores as questões do desenvolvimento ético e moral. Todos os professores passaram a participar regularmente de cursos de formação continuado e de seminários Waldorf. Foi necessário dividir a sala de aula em 2 salas menores, permitindo o ensino mais diferenciado e compatível com a respectiva faixa etária. A professora Neiva fez um estágio no Jardim de Infância da Escola Waldorf Rudolf Steiner, São Paulo, e voltou a dar aulas na Escola Araucária. Agora o corpo docente era constituído de 4 professores. Com a ajuda da senhora Mirna Vargas Munayer, na época vice-prefeita de Camanducaia, foi possível implementar a pedagogia Waldorf na Escola Araucária, elaborar a grade curricular, que passou a ter a aula principal com duração de 2 horas e aulas de inglês a partir do 1º ano, além das aulas de trabalhos manuais, pintura e desenho, música, horticultura, marcenaria, panificação. Assim, a Escola Araucária passou a ser a primeira escola Waldorf pública. A senhora Mina se entusiasmou por essa pedagogia e convidou o professor Cristiano para dar palestras sobre a alfabetização e o ensino Waldorf aos professores da rede pública. Foram proferidas 20 palestras em Camanducaia, Extrema, Itapeva e Cambuí, nas quais houve uma apresentação na Escola Araucária. A pedagogia Waldorf tem como objetivo integrar o desenvolvimento físico, espiritual, intelectual e artístico dos alunos. O objetivo é desenvolver indivíduos livres, integrados socialmente e moralmente responsáveis. A criança deve receber as ajudas de que necessita para encontrar-se a si mesmo, a fim de efetuar mais tarde a plena ligação com a vida profissional e cultural. Com o aumento do número de alunos e professores, tornou-se necessária a construção de mais salas de aula. O Sr. Henrique Schifferdeck, membro da Associação Educacional Bom Jardim, doou os recursos para a construção de mais 2 salas de aula. Além disso, o Sr. Henrique ainda doou grande quantidade de louças da firma Porcelanas Schmidt, da qual ele era acionista. Essas louças foram vendidas em vários bazares e o dinheiro obtido verteu para a escola. A receita foi suficiente para fazer o telhado das 2 novas salas de aula. O dinheiro para as 2 salas de aula já estava na conta da associação mantenedora e as obras começaram em 14 de agosto de 1990. Mas logo tiveram que ser interrompidas. Devido ao plano Collor, a verba ficou congelada. O congelamento deveria ser por 1 ano. Com muito esforço e graças à atividade pública municipal e estadual da Associação Educacional Bom Jardim, foi possível liberar a verba depois de meio ano. Foi necessário um trabalho redobrado para conseguir terminar as obras antes do início do ano letivo de 1991. Logo depois, iniciou-se a construção de 2 salas para o jardim, que ficaram prontas em 1992. Trata-se do prédio que atualmente é a biblioteca para os alunos da escola. Um marceneiro, ex-aluno da escola Freiburg, Johannes Lenk, veio para o Brasil e trabalhou gratuitamente por 1 ano e meio na Escola Araucária. Ele fez todos os armários e estantes para as novas salas de aula, além das mesas e cadeiras para o jardim de infância. Como o ensino só até o 4º ano não era suficiente, a senhora Mina sugeriu que fosse feita uma extensão de séries para que os alunos da região pudessem concluir o curso básico. Em 1991, a Escola Araucária passou a ter o 1º e 5º ano, dando oportunidade a alguns alunos de anos anteriores a continuarem os estudos, entre essas alunas a professora Regiane e a professora Fátima. A carga horária aumentou, os alunos maiores passaram a ter aulas à tarde. Stella, uma professora recém-formada em pedagogia Waldorf, veio para a escola com a sua família. O marido Eduardo, dentista, começou a fazer tratamentos dentários no pequeno ambulatório da escola. Infelizmente, grande parte das crianças tinha cáries tão profundas que só restava extrair os dentes. O tratamento dentário foi muito elogiado pela população, as pessoas vinham de longe e tinham que fazer o agendamento.
A senhora Mina defendeu a nucleação das escolas públicas rurais, uma ideia que trazia vantagens no sentido de unir os recursos pedagógicos, mas também trazia desvantagens na livre escolha do método pedagógico por parte dos pais. Com a nucleação, a escola do Bom Jardim foi fechada e os alunos passaram para a escola Araucária. Em 1999, a escola do Jaguari de Cima também foi fechada pela prefeitura. 10 alunos passaram a frequentar as aulas da escola Araucária. A essa altura, a prefeitura já havia colocado peruas e ônibus escolares para levar os alunos. Com isso, em dias de muita chuva e barro, os alunos faltavam, pois a condução não conseguia chegar até a escola. A professora Ana Lúcia começou dando aulas de trabalhos manuais. A partir de 1992, foi professora de classe de várias turmas, uma delas levou até o 9º ano. Em 1992, a professora Crista assumiu o 1º ano. Mesmo após sua volta ao Brasil, seus amigos da Alemanha continuaram a enviar doações, tanto em materiais como em dinheiro para a escola Araucária, por muitos anos. Nessa época, os alunos vinham a pé ou a cavalo para a escola, faça sol ou faça chuva. Alguns levavam até 2 horas para chegarem à escola Araucária. Havia até um cercado com água para os cavalos no pátio da escola. Ainda em 1992 foram elaborados o plano pedagógico e o regimento interno. Em uma reunião em Pouso Alegre com todos os professores da escola Araucária, a professora Crista apresentou a pedagogia Waldorf com uma exposição de trabalhos feito pelos alunos entre cadernos, trabalhos manuais, etc., o que foi importante para a aprovação da pedagogia Waldorf. O plano pedagógico serviu de modelo para outras escolas Waldorf. Graças a uma intervenção do Sr. Henrique Schifferdecker junto ao Banco Bradesco, do qual ele era acionista, a escola passou a receber doações regulares da Fundação Bradesco. Sem essas e muitas outras doações, não teria sido possível expandir a escola até mesmo abrigar 9 séries e 2 jardins de infância. De 1993 a 1996, 4 professoras, Úrsula, Neiva, Ana Lúcia e Ana Angélica, frequentaram a primeira turma do Seminário de Pedagogia Waldorf de Jaguariúna, dirigido por Peter Bibkart. Nos primeiros anos da fase de extensão de séries, muitos pais dos alunos não viam necessidade de seus alunos continuarem estudando. O trabalho na roça era mais importante. Além disso, havia muitos preconceitos em relação às aulas de trabalhos manuais. No primeiro ano, os alunos aprendem a fazer tricô, que estimula a motricidade fina e o raciocínio. Meninos obrigados a fazer tricô, isso gerou muitas discussões. Com muito trabalho e paciência junto aos pais em reuniões, festas, apresentações e exposições, conseguiu-se que fosse aceitando a nova pedagogia. Fator decisivo foi o sucesso dos alunos que finalizaram o 9º ano. Passaram nos exames de seleção e conseguiram bolsas em instituições de ensino médio e até superior. O primeiro teatro de 8º ano foi ensaiado pela professora Estela e, por falta de uma sala grande, a apresentação foi feita no pátio. Em 1994, a primeira turma com 3 alunos concluiu o ensino fundamental. A Associação Educacional Bom Jardim passou a incentivar a formação continuada dos professores que participavam de cursos e congressos Waldorf oferecidos pela Federação das Escolas Waldorf do Brasil. Em 1994, foi concluída mais uma etapa do plano de construções. Foram entregues 2 novas salas de aula, uma sala de trabalhos manuais, um pátio coberto, banheiros, sala para professores, um depósito e o recinto de panificação com forno a lenha. Em 1996, finalmente foi concluído o tão esperado refeitório, que deveria servir também para festas e apresentações dos alunos. No ano 2000, o arquiteto Marcos Kensler apresentou uma planta geral de ampliação da escola. As obras de 2 salas de aula e banheiros foram iniciadas nos últimos dias de dezembro de 2001. Para a sua execução, foi fundamental uma doação da Fundação Peter Schnell, da Alemanha.
Ainda no ano 2000, o casal Lovens fez a doação para a escola de uma área com 3 construções que ficava ao lado do terreno da mesma, onde ficavam as nascentes, que fornecia o abastecimento de água. O casal tinha comprado essa área do senhor Mário Faria justamente para assegurar a proteção das nascentes. Em anos anteriores, o fazendeiro tinha plantado batatas em uma encosta adjacente, o que era um risco alto de contaminação da água devido ao uso de agrotóxicos. Você me dá um pedacinho? Sim. Ah, não. 2 ovos. Não, 2 ovos. Não, 2 ovos. Vamos tentar começar. Vai. Olha que você me puxou um pouquinho. Maior que vocês. Não, Lorena, na frente. Não, moça, saiu. Equilíbrio. Acha o seu equilíbrio, vai. Olha, eu tô soltando devagarinho, tá vendo? Olha. Vai, tá terminando. Em 2004, uma das construções acima mencionadas foi reformada e transformada para abrigar as 2 salas para o jardim de infância. As antigas salas, construídas em 1992, estavam em um lugar muito exposto, logo ao lado da quadra de esportes, e passaram a ter uma nova utilização. Uma delas para a Associação Educacional Bom Jardim e a outra para aulas de jogos e educação física em dias de chuva. Naquela época, a quadra ainda era de terra, sem cobertura. A construção das últimas salas de aula, que já tinham sido previstas na planta geral, teve início em 2007. Foi contratada uma empresa e a supervisão da obra ficou a cargo da senhora Rebeca Ciscapa, proprietária do Hotel Itapuá em Monte Verde. O andamento da obra foi lento e semi-acabado. Parou por completo em 2008. O empreiteiro tinha abandonado a obra. Isso teve como consequência um aumento significativo do custo da mesma. Em 2009, uma tempestade arrancou o telhado da sala que era usada para as aulas de marcenaria. Um dos motivos: o vigamento estava infestado de cupins. Tratava-se das 2 salas de aula que foram construídas em 1991. As vigas tinham sido doadas por uma serraria local e eram de pinos. Os trabalhos de saneamento de 1.000 metros quadrados de telhado tinham que iniciar imediatamente. Depois de remover o telhado, foi feita uma laje e construído um salão grande acima das 2 classes, que é usado para palestras, ensaios de teatro e outras finalidades. Certa vez, no início do ano letivo, uma professora veio com toda a sua mudança e, ao ficar atolada no Morro da Ponte Nova, entrou em pânico, deu meia volta e simplesmente sumiu. Em 2009, as aulas começaram com um atraso de 2 semanas porque a estrada estava intransitável. Em 2015, a senhora Fátima Rocha, membro da Associação Educacional Bom Jardim, fez uma doação para a Escola Araucária e assumiu o custo para a construção da quadra poliesportiva. Graças à doação da Fundação Bradesco, em 2017, foi construída uma estufa para a horta na Escola Araucária. Em 2018, o espaço usado para guardar material de educação física foi transformado em uma biblioteca com sala de leitura, com recursos provenientes do Poder Judiciário de Camanducaia, oriundos de penas de prestação pecuniária. O projeto foi elaborado pela professora Mariana Vilares Andrioli. Em 2019, a Prefeitura de Camanducaia recebeu uma verba destinada à cobertura da quadra pelo deputado federal Odair Cunha, que tinha grande admiração pela escola. Todas as obras e o pagamento de uma complementação salarial para os professores não teria sido possível sem a ajuda de pessoas e instituições filantrópicas que fizeram doações para a escola. Houve por parte dos membros da Associação Educacional Bom Jardim um grande empenho para conseguir essas doações através das pessoas abaixo. Senhor Heinz Schifferdecker, doações da Fundação Bradesco durante muitos anos. Senhor Pedro Schmidt, doações da Associação Beneficente Tobias. Professora Krista, doações da empresa Siemens, do Unibanco e de várias pessoas da Alemanha. Peter Schnell, doações da Fundação Peter Schnell da Alemanha. Senhora Ulla Kolpatzi,
doações da Fundação Karl Kohl da Alemanha. Senhor Marcel Ferrando, doação da firma CIME de Portugal. Senhora Fátima Rocha, doação dos recursos para a construção da quadra poliesportiva. Queremos expressar nossa profunda gratidão a todas as pessoas. Sem as doações, a escola não seria o que é hoje. Para atender a crescente demanda no âmbito administrativo da escola, de 1997 a 2012, a professora Crista assumiu o cargo de diretora, tornando-se responsável por todos os assuntos públicos perante a prefeitura. Muitos problemas vieram à tona: falta de professores, estradas intransitáveis e a consequente falta de alunos, evasão de alunos, além de preconceitos por parte dos pais em relação a certas atividades curriculares da pedagogia Waldorf. Com os primeiros alunos que concluíram o curso fundamental e continuaram a estudar e a se formar no ensino superior, a escola tornou-se ponto de orgulho da população local, atraindo famílias de fora para a região por ser uma escola pública que oferece o currículo Waldorf. O fato de a Escola Araucária poder praticar a pedagogia Waldorf oficialmente, com um contrato assinado com a prefeitura, ela deve ao empenho da senhora Mina Vargas, que abriu as portas junto aos órgãos públicos para a professora Crista poder apresentar, explicar e defender a pedagogia Waldorf. Para conscientizar os alunos da necessidade de preservar a natureza, foi instituído o Dia do Lixo. Até hoje, uma vez por ano, todos eles percorrem a estrada que vai até Camanducaia para recolher o lixo que é arremessado por usuários e colocam placas de conscientização de proteção ambiental. Quando eu fiz 50 anos, a dona Neiva fez um cartaz bem grande. Diz assim, como é que ela disse? A tua mãe nunca sonhou que um dia tu ias inventar o dia do lixo. Pois é, inventaram no meu aniversário o dia de catar lixo na estrada. Então sempre ficou no meu dia de aniversário que nós íamos, cada classe, assim, do primeiro ano em diante, o jardim não, mas do primeiro ano em diante até o sítio Jurema, ou seja, são uns 14 ou 15 quilômetros, a estrada era dividida em pedaços para cada classe catar lixo. Então as crianças catavam lixo, conseguimos ao longo dos anos que a prefeitura viesse com o caminhão do lixo recolher esse lixo. Era muito legal porque as crianças tinham que abordar os carros que passassem enquanto elas colhessem lixo para dizer para eles o que eles estavam fazendo e por que eles estavam fazendo isso. E a festa era voltar para casa, voltar para a escola, e as merendeiras nos recebiam com um bolo para todas as crianças e um suco bem legal. Em 1997, foi realizada a primeira feirinha de artesanato, que a partir de então acontecia anualmente, sempre na primavera. Gincana com a participação de alunos e pais e a comunidade em geral. Em 2011, o casal Evelyn e Humberto Louvens, fundadores da Escola Araucária, se desligaram da Associação Educacional Bom Jardim por motivos de saúde e também pela idade. Posteriormente, o senhor Isaú Moura, professor da escola, assumiu a diretoria. Em 2022, a Escola Araucária participou de um concurso oferecido pela Energisa sobre energia sustentável e recebeu o prêmio principal. Nessa mesma época, algumas classes participaram da Olimpíada de Matemática e 2 alunos conquistaram uma medalha de bronze. A Escola Araucária atende alunos do Jardim de Infância e do 1º ao 9º ano. O ensino fundamental das escolas Waldorf apresenta algumas características que o diferenciam do ensino fundamental das escolas convencionais. O conteúdo é apresentado de uma forma que encanta os alunos e desperta neles o interesse pelo aprender. De acordo com o currículo da pedagogia Waldorf, além das matérias convencionais, a escola apresenta inúmeras atividades culturais, artísticas e práticas, e não só com seus alunos, como também com os pais e a comunidade local. Assim, os alunos têm aulas de trabalhos manuais desde a educação infantil até o 9º ano do ensino fundamental. Nestas aulas, todos aprendem a fazer tricô, crochê, bordar, costurar,
tecer, etc., confeccionando peças úteis para o lar e para seu próprio vestuário, bem como peças artesanais de decoração, além de desenvolver a habilidade manual, a motricidade fina, que comprovadamente ajuda a desenvolver a capacidade intelectual dos alunos. Estas aulas também desenvolvem seu senso estético na combinação de formas e cores. Terceiro ano tem em seu currículo o estudo das diferentes profissões. Os alunos visitam marceneiros, oleiros, cesteiros, carvoeiros, ceramistas, pedreiros, fazendeiros e padeiros da região, observando-os durante o seu trabalho. Com o intuito de aprofundar este aprendizado, eles mesmos se tornam pequenos padeiros, fazendo pão para o lanche de todos os alunos da escola ao longo do ano. Para isso, a escola dispõe de um espaço com forno a lenha onde aprendem a fazer pão integral para o consumo diário. Construção de uma casinha de pau a pique pelo terceiro ano. A partir do sexto ano, todos os alunos têm aula de marcenaria. Nestas aulas, aprendem a trabalhar com madeira, utilizando as mais variadas ferramentas, tanto para o entalhe como para a construção de objetos. Horticultura e jardinagem são aulas práticas a partir do sexto ano. Além de cultivar uma horta de modo orgânico, aprendem a ver na natureza um aliado precioso do ser humano. As aulas de desenho de formas ajudam as crianças a perceber o espaço, a dividi-lo e a movimentar-se dentro dele de modo harmonioso. As aulas de desenho com giz de cera, com lápis de cor e com carvão, desenho com vários matizes entre preto e branco, ajudam os alunos a se identificar mais com as matérias lecionadas, ilustrando os conteúdos aprendidos. As aulas de pintura com aquarela tocam diretamente a alma, isto é, as emoções e os sentimentos dos alunos, sutilizando-os, desenvolvendo neles o senso estético, a percepção do belo no movimento e no encontro das cores. Cadê seu pano? Você não usa? Ah, dona Ju, você não pegou. Alguém você, né? Oxe, dona Ju. Oxe, mas quem tá... Nas aulas de música, os alunos desenvolvem o canto coral e aprendem um instrumento desde o primeiro até o nono ano. Todos os alunos aprendem a tocar flauta doce. Ao longo do ano, várias festas são celebradas.
Páscoa, a festa junina com o passeio da lanterna, o Dia da Coragem, comemorado no dia do Arcanjo Micael, e o Natal. Em dezembro, as classes do 1º ao 4º ano tradicionalmente apresentam a peça do Nascimento de Jesus, e o coral da escola canta músicas de Natal. Nessa ocasião, todas as classes abrem suas portas e expõem os trabalhos dos alunos feitos ao longo do ano. O 8º ano apresenta tradicionalmente uma peça de teatro. É fascinante ver como os alunos superam suas limitações de dicção, vocabulário e timidez e incorporam a linguagem e o personagem que representam. Faz parte das atividades do 9º ano organizar uma viagem de alguns dias para um lugar em que os alunos possam fazer estudos e observações das mais variadas, nos âmbitos da geografia, história, meio ambiente. Os alunos fazem um diário, anotando e ilustrando diariamente as atividades e os aprendizados em horários de estudos pré-fixados. Nos dias de mutirão, pais e professores, munidos de serras, martelos, cavadeiras, enxadas e muita disposição, criam, constroem e reformam brinquedos nos diversos pátios à disposição dos alunos. Assim, surgem balanços, gangorras, escorregadores, trepa-trepas, pontes de troncos horizontais e inclinados para exercícios de equilíbrio, muretas e outras surpresas para a alegria dos alunos. Além do divertimento, os brinquedos incentivam e desafiam as crianças a conquistar o espaço, superar seus medos, desenvolvendo, educando e dominando os movimentos de seu corpo. O domínio e o aprimoramento do movimento do corpo são fundamentais na pedagogia Waldorf, pois comprovadamente beneficiam o desenvolvimento sadio da mente e da alma dos alunos. Então vai. Preparando para corte grande. Em 2023, o Coral e Orquestra Vozes do Campo, formado por alunos e professores da Escola Araucária, conduzidos pelo Sr. Cristiano Louvens, fez apresentações na Escola de Música de Camanducaia, na abertura do Natal nas Montanhas de Monte Verde, na Câmara Municipal de Camanducaia, na Escola Estadual Bueno Brandão, na Prefeitura Municipal de Camanducaia, dentre outras. Tem uma outra comemoração também, que são os 50 anos da Escola Araucária. E aqui está o coral da Escola Araucária para cantar algumas músicas. Chama-se Rock My Soul. Conclusão. O que eu fiz é a obrigação de qualquer cidadão. Não é nada extraordinário.
o que leva a pensar sobre o caso é o que certas pessoas deixaram de fazer.